através da sua irmã Renata Bompiani, mandou o resultado da análise da foto do sinal do vulto de Nossa Senhora refletido nos meus olhos no dia 15 de junho passado, festa de Corpus Christi, que é esta foto aqui. Esta foto aqui, que eu enviei para ela analisar, né? E o vulto de Nossa Senhora que estava no meu olho, apesar dessa foto, né, do meu postulante Diego ter saído um tanto embaçada, né? Não saiu muito boa, mas dava para ver o vulto de Nossa Senhora refletido no meu olho perfeitamente. E a segunda foto, né, que ela ainda não analisou porque eu não enviei para ela, mas essa semana eu vou enviar, e aonde o vulto de Nossa Senhora saiu mais forte ainda, né? No mesmo foto da direita que ela analisou. Primeira análise da Rafaela. Foto analisada na luz ultravioleta. Conclusão: radiação além da capacidade de visão. A radiação ultravioleta, ela não é perceptível ao olho humano. Ela é invisível ao olho humano. E só os corpos que emitem calor, né, que emanam calor, podem irradiar a luz ultravioleta, né, a luz infravermelha. Esta imagem seria invisível aos nossos olhos se não houvesse nela um corpo que solta calor. Nota-se claramente o vulto de Nossa Senhora nos olhos do vidente Marcos Tadeu na hora da sua aparição. É importante observar que a foto não é direcionada para Nossa Senhora, mas sim aos olhos que a refletem. E é isso que nos surpreende, pois esta imagem, que é refletida por sua vez nos olhos do Marcos, emana calor mesmo através da reflexão, como se Nossa Senhora estivesse com seu corpo vivo nos olhos dele. Portanto, está provado que é Nossa Senhora, viva com seu corpo glorioso, que realmente aparece para o vidente Marcos Tadeu. Para quem ainda duvidasse se isto é um truque fotográfico, basta analisar esta foto original com uma luz infravermelha e verá que este reflexo é um corpo vivo que emana calor, considerando-se que é impossível que o reflexo de uma pessoa normal emane calor através dos olhos de alguém. Podemos concluir que o que vemos aqui nos olhos do vidente Marcos Tadeu é uma reflexão de uma imagem de origem divina e sobrenatural. É realmente a Mãe de Deus. Então, traduzindo, né, para uma linguagem que nós podemos entender, deixa eu mostrar aqui primeiro, né, a foto que ela analisou com a luz com infravermelho, né? E apareceu aqui nos meus olhos nitidamente o vulto de Nossa Senhora. E como a Rafaela Bompiani disse, se não fosse um corpo que soltasse calor, esse vulto não iria aparecer. Somente os corpos que soltam calor são perceptíveis, né, quando se coloca o infravermelho. E quando foi colocada a luz infravermelha aqui, na foto, o vulto de Nossa Senhora apareceu, se mostrou
plenamente visível, né? Outra foto que ela analisou, dessa vez colocando a inversão das cores, clareando o que era escuro e escurecendo o que era claro. O vulto de Nossa Senhora permaneceu refletido dentro dos meus olhos perfeitamente. O que esse resultado da Rafaela Bompiani quer dizer? Somente um corpo que emana calor, que solta calor, fica perceptível, pode ser revelado quando se coloca o infravermelho. Ela colocou o infravermelho na foto desse vulto de Nossa Senhora, dentro do meu olho. Que o vulto de Nossa Senhora seja captado, refletido por um olho, né? Quando mais ninguém o vê, o está vendo, já é o primeiro milagre. Segundo milagre, que esse vulto luminoso possa ser registrado, percebido, né? Gravado pelos celulares, pelas fotos, pelas câmeras. Segundo milagre. Terceiro milagre, que esse corpo, que esse reflexo desse corpo emane calor, estando refletido nos olhos de outra pessoa que está vendo ele. Só os corpos que soltam calor revelam, né, a radiação quando se coloca o infravermelho. Reflexo não tem temperatura, porque não é um corpo, é o reflexo de alguém. Se alguém tirasse uma foto de mim, por exemplo, olhando para vocês, e colocasse o infravermelho, né, nos meus olhos, não sairia nada. Por quê? Porque o reflexo de vocês no meu olho não emana calor. Não é um corpo, né, que solta calor, que desprende calor. Então logo não sairia nada. Reflexo não tem temperatura. Logo, quando se coloca o infravermelho no reflexo, não pode sair nada, porque não tem calor. Então, o infravermelho não revela nada, né? E ela colocou o infravermelho nesse reflexo de Nossa Senhora no meu olho, e ele saiu perfeitamente visível, como eu acabei de mostrar para vocês aqui na segunda foto, né? E isso constitui um outro milagre, porque se um reflexo não pode emanar calor, porque não é um corpo, não tem temperatura, né? Logo ele não poderia sair aqui, nessa foto com infravermelho. Se saiu, demonstra o quê? Que é um outro milagre dentro de um milagre, porque é um reflexo que emana calor e foi perceptível pela luz infravermelha, né? O que é humanamente impossível. Reflexo não tem temperatura, logo a luz infravermelha não poderia revelar esse reflexo, esse vulto. Se revelou esse vulto irradiando calor nos meus olhos, significa que era Nossa Senhora viva, não só diante de mim, né? Mas de uma certa forma dentro de mim também. Uma coisa inexplicável, entendeu? Não tem explicação. Esse reflexo não poderia aparecer aqui de maneira nenhuma, né? Como ela disse, qualquer fotógrafo que ainda duvide, né, coloque a luz infravermelha num reflexo e vai ver que não vai sair nada, porque reflexo não tem temperatura, não é o corpo de uma pessoa, é o reflexo da pessoa, mas não é um corpo para emanar calor. Logo, o infravermelho não iria revelar nada, não ia sair nada. E no entanto, se saiu, é um milagre dentro de outro milagre, entenderam? É um milagre estupendo de Nossa Senhora, porque se um reflexo não é um corpo e portanto não tem temperatura, não tem calor, e a luz infravermelha só revela a radiação dos corpos que emanam calor, e revelou, né, o calor, a temperatura que esse reflexo
né, emanava nos meus olhos, mostra claramente, né, que Nossa Senhora estava aqui viva naquela hora, não só produzindo o milagre de ser refletida, né, dentro dos meus olhos, como também emanando calor no reflexo dela dentro dos meus olhos. Então, um milagre dentro de outro estupendo milagre. E lembrando que foram feitas, né, análises do vulto de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, né, da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe no manto dela, né? Deixa eu ver se eu acho aqui essa foto. Ah, não está mais aqui, que pena. Mas foram feitos exames, né, na Nossa Senhora de Guadalupe, na imagem milagrosa, né, do manto de São Juan Diego. Depois vocês procurem na internet, vocês vão achar. Colocaram lá, né, também o infravermelho na imagem de Nossa Senhora, né? E saiu também a imagem de Nossa Senhora, né, emanando calor, como se fosse uma pessoa viva. E eles não conseguem explicar como que uma imagem de Nossa Senhora, né, estampada num pano de 400 anos, de 500 anos já, né, um pano por sinal fraquíssimo, né, como que pode estar emanando calor como se fosse uma pessoa viva que tem temperatura no corpo. Então, os cientistas mais famosos, né, do México, dos Estados Unidos, da Europa em si, não conseguiram explicar esse milagre de Guadalupe. E disseram que a imagem de Guadalupe, por isso, é uma imagem viva. Não é uma pintura. É como se fosse alguém vivo ali naquele pano, né, naquela igreja, olhando para as pessoas ali há 500 anos. E vejam, é uma pena que eu não estou com a foto aqui, porque o meu celular apagou, que o Diego Monroy achou para mim, meu postulante, né? Mas a radiação, né, do vulto de Nossa Senhora nos meus olhos saiu até mais forte que a da Virgem de Guadalupe, né? Saiu mais nítida, mais forte ainda que a da Virgem de Guadalupe no México. Portanto, Nossa Senhora estava irradiando mais calor aqui do que até lá, né, no México. E na análise da Rafaela Bompiani, daquele vulto de Nossa Senhora em cima de mim, que depois eu vou mostrar, Nossa Senhora também saiu mais nítida e irradiando mais ainda, né, calor do que na imagem de Guadalupe. Muito mais nítida, muito mais forte, né? Então, isso aqui é um grande milagre. E tem um outro milagre dentro desses outros dois que eu já falei. Um corpo, o infravermelho só pega a radiação de calor de uma foto batida de uma pessoa viva, né? No momento em que a pessoa está presente ali, né, diante da câmera que tira a foto. Como que pode um vulto de Nossa Senhora, que saiu nos meus olhos há 2 semanas atrás e foi analisado esta semana com infravermelho, emanar calor hoje ainda? Então, ou seja, é como se Nossa Senhora tivesse ficado viva na foto, né, da hora da aparição, né, e o reflexo dela nos meus olhos continuasse ainda hoje emanando, né, essa radiação para aquele que olha para ela. Então, ou seja, são 3 milagres dentro de um só, de uma foto só. Então, conclusão da Rafaela Bompiani. Ela analisou também essas outras 2 fotos aqui que eu vou mostrar para vocês. Esta aqui, que também é do dia 15 de junho. E nessa foto, ela colocou a inversão das cores, escureceu o que era claro e clareou o que era escuro. E o vulto de Nossa Senhora permaneceu ali, visível nos meus olhos. E se fosse uma luz natural aqui da capela, do altar, da filmadora, na hora em que ela fizesse isso, o vulto também iria mudar de cor, né? Iria desaparecer. E ela também colocou aqui a posterização, né?
E o vulto de Nossa Senhora, ao invés de desaparecer, permaneceu nítido. Refletido dentro dos meus olhos, né? Então, sobre essas três aqui, ela diz o seguinte: analisadas em negativo, ou seja, na inversão das cores originais, mesmo nessas fotos de baixa resolução, é claríssima a presença de Nossa Senhora na frente do vidente Marcos, pois é fortemente refletida nos seus olhos, né? Então, ao invés de esse vulto de Nossa Senhora desaparecer, né, nos meus olhos quando foi feita a inversão das cores, pelo contrário, ali ela permaneceu ainda mais nítida, mais fortemente ainda refletida nos meus olhos, né? Então, conclusão da Rafaela Bompiani. Essas fotos mostram por todas as maneiras e formas que verdadeiramente Nossa Senhora aparece para o vidente Marcos Tadeu. Está diante dele na hora da aparição, e esse vulto não poderia de maneira nenhuma ser refletido, revelado. Esse vulto refletido não poderia ser de forma nenhuma revelado pela energia, pela luz infravermelha, se não fosse o corpo de uma pessoa viva, irradiando calor. Isso tudo nos mostra que é verdadeiramente Nossa Senhora que aparece para o vidente Marcos Tadeu. Então vocês vejam que Nossa Senhora, mais uma vez, né, confirmou a realidade da sua aparição, da sua presença aqui há 26 anos já, né? E o que mais assim me impressionou nessa análise nova da Rafaela Bompiani é que Nossa Senhora emana calor, né, na foto do reflexo dela nos meus olhos. Aqui está a foto da Virgem de Guadalupe. O Diego me mandou de novo, olha só. Puseram a luz infravermelha em Nossa Senhora de Guadalupe e ela também saiu, olha, irradiando calor, como se fosse uma pessoa viva, estampada no manto do índio Juan Diego. Então, ou seja, não é uma imagem, uma pessoa viva, cujo corpo, inclusive, solta calor. E a luz infravermelha revelou, né, Nossa Senhora irradiando este calor na imagem do seu manto de Guadalupe, né? E se nós formos olhar para essa foto, né, aqui embaixo tem a dela de corpo inteiro, agora que eu vi, olha só. Puseram a luz infravermelha em Nossa Senhora de Guadalupe e saiu ela, né, desprendendo o calor do seu corpo, né, da sua imagem pintada no manto de São Juan Diego. E se vocês olharem bem, né, o corpo dela irradiando calor aqui, vocês veem que foi revelado, né? Ela está emanando calor, mas está meio fraco, meio escuro, né? Agora olhem aqui o vulto da nossa, né? Da nossa rainha e mensageira da paz, que foi aquele vulto de Nossa Senhora que saiu caminhando, né? Me acompanhando na procissão do dia 12 de fevereiro esse ano, dia do meu aniversário. Nossa Senhora se deixou captar, né, pelas fotos de alguém aqui no santuário, e a Rafaela Bompiani colocou, né, a luz infravermelha nela também. E vejam como saiu. Esta aqui é a foto original, né? Nossa Senhora me acompanhando na procissão com os braços abertos e as mãos desprendendo luz, né? Notem que Nossa Senhora está em movimento, tanto que as vestes dela, né,
o manto dela ondula no ar, né? E ela flutua. Dá de ver nitidamente que ela está em movimento me acompanhando. Muito bem. Segunda foto. Foto com posterização. Eliminação dos tons fortes da cor amarela. É possível notar um volume no vulto. A imagem de Nossa Senhora não é, portanto, plana, uma imagem pintada ou trucada, pois ao eliminar os tons fortes da cor amarela, pode-se notar que é o vulto de uma pessoa real com seu corpo em 3 dimensões, ou seja, altura, largura e profundidade, ou seja, Nossa Senhora nessa foto tem um corpo cheio, não é uma imagem chapada, como um quadro, como um desenho ou como uma foto, né? Ela diminuiu, né? Posterizou os tons amarelos e ela descobriu que o corpo de Nossa Senhora aqui tem volume, né? É um corpo cheio que está em 3 dimensões. E isso é um outro milagre, porque uma foto, por natureza, ela é, né, um meio de reprodução em 2 dimensões apenas, né? Ela só mostra altura e largura, mas profundidade uma foto não pode mostrar, porque foto é um meio de reprodução em 2 dimensões. Você olha, por exemplo, para uma foto de uma pessoa, né? E ela está ali na foto em 2 dimensões. Você não vê que ela tem o corpo cheio, porque uma foto não pode reproduzir isso, né? É uma superfície plana, que não pode ter profundidade. O seu cérebro já viu aquela pessoa da foto muitas vezes, então ele associa a imagem da foto em 2 dimensões com a imagem perceptiva que você tem guardada dentro do cérebro daquela pessoa, que você vê em 3 dimensões. Então ele corrige, né? O cérebro corrige essa distorção da foto e te dá a sensação de ver a pessoa, né, na foto de um modo normal, como você vê no dia a dia. Mas uma foto não pode jamais, né, reproduzir uma pessoa em 3 dimensões, com profundidade, porque é uma superfície plana, é uma película, né, plana, não pode. E aqui, Nossa Senhora está em 3 dimensões na foto, mostrando que o corpo dela tem volume, ou seja, que é um corpo cheio, né? O que numa foto é simplesmente impossível, né, de mostrar. E aqui, no entanto, ela mostrou. Inclusive, a Virgem de Guadalupe no manto do Juan Diego também. Fizeram exames lá e viram que ela é uma imagem em 3 dimensões e não em 2. O que, para a época de Juan Diego, 500 anos atrás, era impossível de alguém forjar, de alguém falsificar, pintando o manto de Nossa Senhora, lá o manto do Juan Diego, aquela imagem em 3 dimensões, era impossível. Aliás, hoje ainda é impossível, imagine 500 anos atrás, né? Que modernidade, computadores, tecnologia, isso tudo não existia, né? E até hoje, com toda a tecnologia que existe, não é possível nenhum computador fazer uma foto em 3 dimensões. Isso não existe, né? Até no cinema em 3D que fala, né? A tela é em 2D. O que dá a sensação de que você está vendo as coisas em 3D é o óculos especial que te dão no cinema. Porque na tela é impossível reproduzir uma coisa em 3D com profundidade. É o óculos que cria aquele efeito, né? De você estar vendo as coisas em 3D, mas numa tela de cinema é impossível. Você vê os atores lá, né, com o corpo cheio, né, tendo profundidade corporal, volume corporal. É impossível, né? É o óculos que dá aquele efeito. É tipo uma ilusão de ótica. Mas aqueles atores não estão ali em 3 dimensões com o corpo cheio. Isso é impossível, né? Segunda foto que a Rafaela analisou, que é essa aqui, olha, do vulto de Nossa Senhora, tá? Aqui o volume do corpo de Nossa Senhora, olha, ficou mais nítido ainda e perceptível. Essa foto está com posterização, né?
quando ela tirou todas as cores, não é posterização não, eliminação das cores. Ela eliminou as cores e é possível notar com maior precisão o volume da imagem e a presença real do corpo de Nossa Senhora sobre o vidente Marcos Tadeu, cobrindo-o com seu manto. Olha, aqui o contorno de Nossa Senhora, mostrando inclusive, olha, o volume da cabeça, o volume dos ombros, o volume do corpo, está mais perceptível ainda. Estão vendo? Dá de ver que é uma pessoa que verdadeiramente tem o corpo cheio e não é uma imagem chapada ou trucada, né? Como diz a Rafaela Bompiani. Dá de ver que é uma pessoa viva, cujo corpo, né, tem até volume corporal como nós, ou seja, é um corpo cheio, né? Terceira foto terceira análise dela nesta foto. Ela colocou a luz infravermelha. O infravermelho é uma radiação além da capacidade humana de visão, ou seja, é invisível aos nossos olhos. Ela é liberada de todos os corpos que soltam calor. Esta análise elimina qualquer dúvida. Se o vulto de Nossa Senhora irradia as ondas infravermelhas, então ela emana calor. Portanto, o seu corpo está realmente presente e vivo sobre o vidente Marcos Tadeu, cobrindo-o com o seu manto. Então, que é esta foto aqui, olha. Ela colocou o infravermelho na foto de Nossa Senhora e o vulto de Nossa Senhora saiu irradiando calor, ou seja, como de uma pessoa viva, né? Se fosse um vulto de Nossa Senhora feito no computador, se fosse, né, uma invenção de alguém, uma montagem de alguém, na hora em que a Rafaela colocasse o infravermelho, não ia sair nada, ia sair tudo escuro, né? E saiu Nossa Senhora perfeitamente aqui, né, irradiando essa radiação, né, que só os corpos que soltam calor emanam, né, que é a luz infravermelha, olha só. Perfeita. E isso também é um outro milagre, tem um outro milagre aqui. Porque esta foto é de quase 6 meses atrás, é de fevereiro, é do dia do meu aniversário. E como que pode uma foto analisada 5 meses depois, né? Um vulto de Nossa Senhora analisado 5 meses depois, ainda estar irradiando calor na foto. Isso é um outro milagre de Nossa Senhora dentro desse grande milagre, né? Porque o primeiro é justamente uma foto de uma câmera ou de um celular de alguém, né? Captar o corpo de uma pessoa que ninguém mais vê, que ninguém mais enxerga além de mim, né? E câmera, gente, câmera não sofre alucinação, câmera não sofre ilusão, né? Câmera é uma máquina, não é um ser humano que pode ter uma doença psicológica, uma doença do cérebro e ver uma coisa que não existe. Câmera não fica doente da cabeça. Câmera só grava aquilo que ela vê. Se ela gravou isso, é porque isto estava ali na frente dela. Entendeu? Então, isso é o primeiro milagre. Uma câmera ou um celular registrar, né, o corpo de uma pessoa invisível que ninguém mais vê além de mim. Primeiro milagre. Segundo milagre, esse corpo ser cheio numa foto em 2 dimensões, o que é humanamente impossível. Uma foto é por natureza, né, um meio um modo de imagem, né, de representação em 2D. Não pode revelar coisas em 3D. E aqui revelou o corpo de Nossa Senhora em 3D. Segundo milagre, né? Terceiro milagre, esse corpo irradiar calor e não ser um vulto feito nem em computador, nem
pela máquina de ninguém, né? Não foi feito por ninguém em computador. Se fosse, na hora em que a Rafaela colocasse aqui o infravermelho, não ia sair nada e iria ficar claro que era, né, uma montagem, uma fraude. Então, esse é o terceiro milagre. E o quarto milagre é justamente esse corpo dessa senhora continuar emanando calor, né? 5 meses depois de ela ter sido fotografada. É como se fosse uma pessoa viva, cujo corpo solta calor e que tivesse sido fotografada hoje, e hoje saiu ela irradiando, né, a radiação infravermelha na foto. Então, ou seja, 4 milagres em um só, né? E isso tudo mostra, né, e vocês devem ter percebido como esse vulto de Nossa Senhora está muito mais forte até que o da Virgem de Guadalupe no México, né? Está muito mais perceptível que o da Virgem de Guadalupe no México. Então, Nossa Senhora mostrou por todas essas formas que é ela que está aqui. Por isso, olhe agora para esse vulto de Nossa Senhora refletido nos meus olhos na festa de Corpus Christi, né? A Renata Bompiani me falou uma coisa muito linda, que até ontem eu estava lendo, né, para os meus postulantes, quando eu mostrei para eles, né, essa análise e expliquei para eles o resultado da análise da Rafaela, que mostra, né, a extensão grandiosa desse sinal de Nossa Senhora, desse milagre. E a Renata, irmã da Rafaela, mandou para mim essa mensagem ontem cedo, né? Que é, digamos assim, fruto da meditação dela sobre esse sinal. O que ela concluiu, né, sobre esse sinal? Ela diz: Ah, Marcos, há tempo eu queria te escrever para te dizer o quanto eu estou agradecida a você e a Nossa Senhora. A você, pois é através da tua dilatação, do teu coração, que Deus pode realizar tantas graças. Obrigada. E pela nossa doce mãe, por ter nos dado esses sinais das fotos. Tempos atrás ela nos disse: valorizem os meus sinais. Eu tomei isto como uma mensagem profunda, que ela estava querendo dizer muita coisa. Sim, era verdade. Quando a Rafaela me mandou esta foto analisada com a luz ultravioleta, não precisei de mais nada. Compreendi que Nossa Senhora está dizendo que está aparecendo para nós também, através dos seus olhos. Mas ela pede um mínimo de esforço da nossa parte, que acreditemos nisto. Ela aparece de corpo e alma na tua frente, sim, mas também aparece de corpo e alma para nós, pois ela nos demonstrou isto no calor do seu corpo vivo, presente nos teus olhos. Nestas fotos, ela está presente de corpo e alma e está voltada para nós também. E faz muito sentido que esta revelação tenha sido dada no dia de Corpus Christi, pois Nossa Senhora nos trouxe o corpo de Jesus vivo através da luz dela mesma sobre nós. Ó, como é infinito o amor de Deus sobre nós. Estas fotos são valiosíssimas, pois nos trazem o corpo, a alma e a divindade de Jesus Cristo através da luz de Nossa Senhora. É como se recebêssemos o Santíssimo Sacramento. Devemos levar conosco estas fotos como presença viva de Nossa Senhora e de seu Filho Jesus Cristo na nossa vida. Obrigada por tudo isso, Marcos. Deus seja louvado através de você e dos corações unidos. Obrigada, doçura de mãe tão paciente e generosa. Te amo muito. Como a Renata é inteligente e sábia, interpretou perfeitamente o que Nossa Senhora queria dizer com esse sinal. Olhe para ela
refletida aí nos meus olhos agora. Preste atenção. É ela se mostrando a você também. Ela está viva diante de mim na hora da aparição. É verdade, como ela disse aqui. Mas também está aí se mostrando para você, voltada para você, olhando para você e abençoando você. Ela mostrou por todas as formas que é ela que verdadeiramente está aqui. Há 26 anos, me aparecendo e me dando as suas mensagens. Tudo para salvar você. Você que está nos acompanhando aí em casa também pela nossa TV. Olhe agora para esse vulto aí, na tela do seu computador. É a sua mãe do céu, que está viva aqui e se deixa ver por você. Mostra, confirma, comprova que é ela que verdadeiramente aparece aqui e está viva aqui para salvar você. É ela que verdadeiramente aqui vem para encher sua alma de graça, sua vida de graça, transformar a sua vida. Desde que você deixe, desde que você dê o seu sim e desde que você se esforce também para corresponder ao amor dela e obedecer às mensagens dela. Olhe para esse vulto de Nossa Senhora, para as duas fotos. Olhe e veja quanto Nossa Senhora te ama, quanto Nossa Senhora luta pela sua salvação, vindo aqui em Jacareí para salvar você. E ela não mede esforços, sacrifícios para ajudar você, para fazer você ver que é ela que verdadeiramente está aqui para te salvar, para te conduzir pelo caminho da santidade, da salvação, do amor de Deus. Olhe para ela agora fixamente e deixe-se finalmente vencer pela verdade. Deixe-se finalmente vencer pela presença incontestável de Nossa Senhora aqui. Ela verdadeiramente está aqui para transformar você em um grande santo. Mas como disse a Rafaela, a Renata, você tem que ter um mínimo de esforço de acreditar nisso. Acreditar que ela verdadeiramente está viva aqui. Acreditar que ela verdadeiramente aparece aqui. E que ela quer transformar você num grande santo. E para isso ela quer o seu sim. Para isso ela quer a sua colaboração, a sua obediência a ela. Do contrário, mesmo que ela esteja viva aqui com o seu corpo glorioso, na hora da aparição, não vai adiantar nada, porque ela respeita a sua decisão, a sua liberdade. E se você não quiser ser santo, mesmo estando tão perto da grande graça da aparição dela aqui, você acabará indo para o inferno do mesmo jeito. Porque Nossa Senhora não vai salvar você se você não quiser. Se você não se esforçar também para isso. Se você não colaborar com ela. Vai ser como uma pessoa sedenta que vai até um poço beber água, mas não bebe e morre de sede. Se você vier aqui, mesmo Nossa Senhora estando com o seu corpo glorioso aqui viva, como esse sinal do vulto dela, que inclusive emana calor nos meus olhos, comprova que ela está aqui. Se você não abrir seu coração a ela, ou seja, não der o seu sim, se você não obedecer às mensagens dela, se você não quiser ser santo e aprender com ela a ser santo, não vai adiantar nada. Você vai acabar indo para o inferno
do mesmo jeito, como se nunca tivesse vindo aqui, ou então como Judas, que mesmo vendo Jesus e Maria, mesmo falando com eles, preferiu o mal e por causa disso se condenou. Você é livre para escolher ou Nossa Senhora ou o mal, o pecado, ou ela ou o diabo, ou amá-la ou desprezá-la, ou obedecê-la ou desobedecê-la, ou amar com ela e viver com ela, ou então virar as costas para ela e viver como se ela não existisse. Você que sabe, a decisão é sua. Ela está verdadeiramente aqui e confirmou isso para você. Mas se você não quiser aceitar a verdade, se você não amar essa verdade, e se você não viver de acordo com essa verdade, confirmada por esse vulto dela refletido nos meus olhos, não vai adiantar nada. Você acabará no inferno junto com Satanás do mesmo jeito. E lá vai ser atormentado por toda a eternidade, sem nunca ter fim seu sofrimento. Você que sabe, você que decide. Então, abra o seu coração. Ame essa senhora que veio do céu para te salvar, que veio do céu para te ensinar a ser santo. Essa senhora que veio do céu para te ensinar o caminho que leva, que conduz ao paraíso. Abra o seu coração para ela, que se mostra aí viva para você, que, como disse a Renata, né, aparece para você através dos meus olhos. Ela é tão boa e te ama tanto que, além de aparecer para mim em corpo e alma na minha frente, aparece em corpo e alma também para você através dos meus olhos, inclusive emanando calor, para que você não diga nunca: você não vai estar mudando toda a sua vida, reformulando todo o seu modo de viver por nada, por uma ilusão. Estará mudando, reformulando tudo por ela, essa senhora viva que está aqui. Então não tenha medo de mudar a sua vida, reformular toda a sua vida com base nela, por causa dela. Não tenha medo também das consequências disso. Claro que você vai ser incompreendido. Claro que as pessoas mundanas da sua família, os seus amigos mundanos, não vão aceitar a sua conversão, a sua mudança, a sua nova vida. Porque os mundanos odeiam a Deus, odeiam Nossa Senhora, odeiam a oração, odeiam tudo que é santo, puro e bom. E a partir do momento que você escolher Deus, Nossa Senhora, e tudo que é santo, puro e bom, uma vida pura, uma vida santa, eles também não vão gostar mais de você, porque você vai se tornar tudo aquilo que eles detestam. Então é lógico que você vai sofrer incompreensão, mas não tenha medo, porque vale a pena perder a estima, o amor e a amizade de todas as pessoas mundanas do mundo, para ganhar o amor, a amizade e a estima desta Senhora luminosa, que está refletida nos meus olhos, que vem aqui e que diz para você: se você ouvir a minha voz te chamando sem cessar, se você ouvir a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é sua.
Não ouça o mundo. Não ouça a voz de Sodoma querendo te enganar. Ouça a voz de Deus. Ouça a minha voz. E as coisas do mundo não são para você. Deixe esse mundo mal, perdido, esse mundo traiçoeiro, esse mundo dominado pelo pecado, pelo demônio, que te leva para longe de Deus, que enche a sua alma de trevas, de pecados, que te tornam réu, digno do fogo do inferno. Deixe esse mundo e entregue-se a Deus. Dê a sua vida a Deus. Senhora diz para você através desse sinal: consagre sua vida a Deus. Escolha a melhor parte. Escolha a vida angélica, a vida que faz viver mais como anjo do que como homem, a vida consagrada, a vida religiosa. Deixe o mundo, faz como São Gabriel da Virgem das Dores, que deixou tudo, a casa, a riqueza, as artes, tudo que ele gostava, para entrar na vida religiosa. Ele atendeu da melhor maneira possível a mensagem que eu lhe dei quando lhe apareci. Deixa o mundo não é para você, e você não é para esse mundo perdido. Você que é jovem, para você Nossa Senhora diz o mesmo: deixa o mundo. Você não é em pescador de homens, em pescador de almas. Vamos transformar você no para-raios da justiça divina, que com a vida cheia de oração, de penitência, de amor a Deus, vai segurar os castigos que o mundo merece por seus crimes e pecados, e vai atrair para o mundo as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus. Muito mais dificuldade do que um religioso. Que tempo um homem casado tem para rezar? Tem que prover o sustento da casa, tem que pensar e trabalhar para prover o futuro dos filhos, tem que agradar aos filhos que lhe pedem 1000 coisas, que exigem 1000 coisas, tem que agradar a mulher e a família da sua mulher, às vezes mais exigentes que ela mesma, né? E tem que fazer de tudo para satisfazê-los e agradá-los, tem que cuidar de 1000 negócios, e o único tempo que tem para rezar é no fim do dia, quando já está exausto, e por mais que tente, não consegue se concentrar, rezar com o mesmo fervor, com o mesmo ardor que um religioso, que graças à regra de vida do seu convento, acorda 4h30, 5 horas da manhã já para rezar, reza 3 horas de manhã, antes de ir para o trabalho, ao meio-dia, reza de novo, reza as horas do ofício divino 7 vezes ao dia, reza 6, 7 horas por dia, tem à sua disposição tantos livros
espirituais bons, de meditação, de oração, de vida dos santos. Tem o superior sempre ali ao lado, que faz com que ele observe, cumpra a regra da vida religiosa, e assim seja perfeito, que trabalhe com amor. Tem o superior para dar a ele as aulas de vida religiosa, de ascética, de teologia, de mariologia, de tantas coisas que só edificam a alma. Tem o superior para aconselhá-lo, para mostrar os seus erros, corrigi-lo. Tem o superior sempre ali dando o exemplo de oração, de trabalho, de doação total a Deus e a Nossa Senhora, não descansando hora nenhuma, não relaxando hora nenhuma, sempre trabalhando, sempre rezando e sendo, portanto, um exemplo para todos os demais do convento. Tem também o bom exemplo dos companheiros que querem ser santos como ele, que só rezam, que só vivem servindo a Nossa Senhora e que de mundanos, dos comportamentos mundanos, não tem nada. No mundo, quantos maus conselhos ouve um homem durante o dia? Quantos maus exemplos não vê um homem? Quantos conselhos maus, nocivos, um homem não escuta no seu dia a dia, para ele deixar Deus, deixar Nossa Senhora, deixar a oração, que isso é bobagem, que isso é jogar a vida fora, que não se deve ficar rezando, deve-se gozar a vida foi feita para ser gozada. Quantas coisas erradas ele não vê e, portanto, não se sente tentado a fazer. Num convento, nada disso existe. Só existe oração, só existe santidade, só existe ali amor de Deus, amor de Nossa Senhora, oração, e só existe ali, só existem ali coisas, meios que fazem com que a pessoa seja melhor cada dia, seja mais santa cada dia, ame cada dia mais a Deus e a nossa mãe. Então, é uma vida onde é muito mais fácil se salvar. E isso quem diz é Santo Afonso. E para você, jovem, Nossa Senhora diz isso através desse vulto. Escolha Deus. Escolha a vida angélica. Escolha a vida que já faz você viver o paraíso aqui na terra. Porque o que é o paraíso? O que é o céu? Louvar a Deus noite e dia, amar a Deus noite e dia, servir a Deus noite e dia, estar ao lado de Deus, perto de Deus noite e dia. E não é isso que é a vida religiosa, já aqui na terra? Então, escolha o paraíso, escolha a vida angélica, escolha o céu já aqui na terra. Escolha a melhor parte. E através desse sinal, Nossa Senhora diz para todo mundo, para vocês também que estão nos acompanhando pela nossa TV em casa: sou eu que estou aqui há 26 anos aparecendo para o meu filho Marcos Tadeu. Ele não mentiu, ele não se enganou e nem enganou vocês. Obedeçam minhas mensagens, façam o que eu digo, e o resultado final será o céu, a salvação, será a felicidade sem fim, para a qual eu levarei vocês no dia da morte de vocês. Obrigado, mãezinha do céu, por esse sinal desse vulto maravilhoso que a senhora mais uma vez nos mostrou, nos deixou ver no dia 15 de junho agora. Obrigado porque, através desse vulto, a senhora nos mostra mais uma vez que a senhora que está aqui viva no meio de nós, nos dando as vossas mensagens há 26 anos. E hoje, no aniversário das aparições de Medjugorje, nosso coração se enche ainda de maior gratidão por tanto amor da senhora. Obrigado, mãe, porque esse vulto nos mostra verdadeiramente que a senhora está viva aqui
com seu corpo glorioso na hora da aparição, emanando calor, irradiando o calor da vossa graça, do vosso amor, para nós aqui nessa capela. E essa radiação do vosso corpo, que a luz infravermelha captou, toca o nosso corpo, enche o nosso corpo e a nossa alma de bênção, de luz, de graça, de bem-aventurança divina. Infelizmente, nós somos tão fracos, muitos são tão fracos, tão pobres espiritualmente, que não correspondem devidamente a essa graça, não rezam o suficiente, não meditam as vossas mensagens o suficiente, não deram um sim completo, total, suficientemente à Senhora, não querem com todas as forças da sua vontade, do seu coração, do seu ser, essa graça, esse amor que a Senhora nos dá, nos irradia aqui. Por isso continuam como aquela pessoa sedenta de água, que está ao lado de um poço que oferece águas vivas, mas a pessoa continua morrendo de sede porque não quer beber essa água, ou então porque bebe muito pouco. Que pena, que tristeza que tantos sejam assim, que tantos não queiram beber essa água em abundância, com vontade, com gosto, para que verdadeiramente essa água transforme o deserto de suas almas em jardim de graça e de santidade. Que pena, que tristeza que tantos estejam aqui, tantas vezes na hora da aparição, quando a Senhora está viva aqui, como nos mostrou nesse vulto, e tantos permaneçam frios, duros de coração, resistindo à Senhora e não querendo dar o sim que a Senhora há tanto tempo pede. Que pena que tantos não queiram dar a sua vida inteira para a Senhora, que não permitem que a Senhora haja na vida deles, transforme completamente a vida deles. Ainda estão apegados à sua vontade própria, ao seu querer, aos seus prazeres, e ainda queiram gozar a vida e não queiram dar para a Senhora as suas vidas, para que a Senhora os transforme em santos. É uma pena, é uma grande pena. Mas mesmo assim a Senhora continua aqui, continua viva, lutando por nós, oferecendo o seu amor, oferecendo a sua graça, oferecendo a sua caridade materna, oferecendo a sua chama de amor, a sua luz, essa luz que emana do corpo da Senhora, inclusive luz que irradia calor, o calor do fogo do Espírito Santo, das chamas da caridade divina que a Senhora nos dá, que a Senhora nos oferece, esse calor da vossa chama de amor. Sim, Mãe, obrigado. Obrigado porque esse vulto confirma que há 26 anos a Senhora está aqui, pelejando pela salvação dos seus filhos, chamando, convidando a conversão, a santidade, a salvação. E mesmo quando os vossos filhos são surdos e têm os corações e os ouvidos duros à vossa voz, a Senhora não desiste, a Senhora continua aqui, lutando até o último momento que Deus permitir, para salvar a todos nós. Obrigado, Mãe. Obrigado porque há 26 anos a Senhora está comigo, e esse vulto confirma isso. Os meus olhos verdadeiramente viram a Senhora. Os meus ouvidos verdadeiramente ouviram o timbre da vossa voz, claro como o timbre de um sino. O meu coração recebeu as luzes do vosso coração, a chama de amor mais abrasadora do vosso coração. O meu coração se tornou o sacrário, o cofre
dos vossos tesouros, dos vossos 13 segredos, das vossas grandes e copiosas graças. Sim, os meus olhos viram o céu que a senhora me mostrou, o purgatório, o inferno, a existência de Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Pai eterno, o Espírito Santo, tantos anjos e tantos santos. Sim, obrigado, mãe, porque esse vulto confirma também que o meu pai, Carlos Tadeu, foi escolhido pela senhora mesma para ser meu pai. Que isso não foi só vontade minha, foi vontade da senhora, e foi a senhora mesma que o escolheu, que o chamou, que o predestinou para isso. Foi a senhora mesma que o elegeu, que o consagrou como meu pai espiritual, como seu cavaleiro, cavaleiro da Imaculada, e seu capitão do seu exército de oração, de amor, de santidade lá na cidade dele. Obrigado, mãe, porque tudo que a senhora disse para ele, esse sinal confirma que é verdade, que nada foi inventado nem criado por mim, que todas as promessas, todas as mensagens que a senhora deu a ele saíram da vossa boca luminosa. Sim, obrigado porque esse vulto confirma que ele verdadeiramente já estava predestinado, desde sempre na mente divina, na vossa mente, para ser meu pai espiritual e eu para ser filho dele. E que todo aquele que tentar estragar isso, destruir isso, ou então nos separar, um dia vai ter que se ver com essa senhora luminosa que está refletida nos meus olhos, que sois vós. E como vai ser terrível ter que enfrentar a mãe do Altíssimo irada contra quem destruiu os seus planos maternos, contra quem lutou contra os seus planos de salvação da humanidade. Porque naquela hora a senhora não será mais nossa amiga nem nossa advogada, mas sim nossa juíza. E como será terrível cair nas mãos da mãe do eterno juiz. Obrigado, mãe, porque esse vulto confirma também, mais uma vez, que tudo aquilo que Santa Bernadette, São Judas, Deus Pai, que a senhora disseram para o meu pai Carlos Tadeu, tudo foi o próprio Deus que disse. E que, portanto, ele é o homem mais abençoado, mais agraciado e amado pela senhora, pelo céu vivente hoje na face da terra. Obrigado, porque esse vulto confirma também que aquilo que Santa Bernadette disse para ele recentemente, dia 18, que ele vai ser coroado um dia no céu como cavaleiro da senhora, como seu capitão, é verdade. Lá na Inglaterra, a rainha Elizabeth só consagra, digamos assim, ou declara, né, como cavaleiro, concede, né, a honra de cavaleiro somente às pessoas que prestam um grande serviço à nação, que fazem algo muito bom pelo bem da nação inglesa, ou alguém que faz uma obra benemérita muito grande, ou faz um ato de bravura, de coragem muito grande. Ou seja, só os heróis são condecorados com o título de cavaleiro. Assim é quando ela declara alguém Sir Robert, Sir Paul, Sir Peter. E se o meu pai vai ser coroado no céu, cavaleiro da Imaculada, ou seja, Sir Carlos Tadeu, significa que a senhora concedeu já a ele de antemão, e só vai confirmar no céu um título de nobreza entre os bem-aventurados no céu, que só recebem aqueles que fazem atos de grande bravura, atos heróicos de amor, de bravura,
que prestam um grande serviço ao reino de Deus, à obra de Deus, ao plano de salvação de Deus, à igreja, a Deus mesmo, a salvação das almas. Obrigado, Mãe, porque tudo isso a Senhora confirma com esse vulto luminoso. E diante de tantas coisas maravilhosas, tantas mensagens, promessas que a Senhora fez ao meu pai Carlos Tadeu, só posso exclamar, como tanta gente diz, como é bom ser Carlos Tadeu nessa hora. Como é bom. Obrigado porque esse vulto confirma quanto a Senhora ama ele, quanto a Senhora o amou, escolhendo para ser o pai do filho das vossas profecias, como a Senhora diz. As profecias desde Quito, La Salete até aqui, para ser o pai do vidente que vai terminar os vossos planos de salvação da humanidade e que vai levar toda a humanidade ao triunfo do vosso imaculado coração. Aqui isso vai acontecer, através de mim. E a Senhora o escolheu para ser o pai justamente da pessoa por meio da qual a Senhora vai fazer tudo isso. Que honra, que honra. Obrigado porque esse vulto confirma que verdadeiramente foi a Senhora que o escolheu para ser o pai da criança profetizada há séculos, desde as aparições de Quito, para tornar Madre Mariana conhecida, a aparição de Quito conhecida, para tornar os vossos planos maternos de amor realidade e finalmente derrubar o império infernal e levar toda a humanidade à conversão, à salvação, ao triunfo do vosso coração. Se uma rainha desse o seu filho para ser filho de um súdito dela, que honra seria para esse súdito ter como filho o príncipe, filho da rainha. Sim, foi isso que a Senhora fez com meu pai Carlos Tadeu, dando para ele o vidente, como a Senhora mesma diz, mais dedicado, mais obediente, mais amado do vosso coração, que vive hoje. Que honra, que grande graça e que grande favor. Obrigado, Mãe, por tudo isso. E obrigado também porque esse vulto confirma aquilo que a Senhora disse, que cada um que está aqui foi escolhido, chamado pela Senhora mesma, e que ninguém vem aqui se a Senhora não escolher e não chamar. E essa graça há de vir aqui, há de conhecer as vossas aparições. A Senhora só dá àqueles filhos que mais ama e que mais quer salvar. Obrigado, Mãe, porque esse vulto confirma tudo isso. Confirma o vosso grande amor por cada um que está aqui. Dai-nos a vossa chama de amor, para que nós possamos corresponder a essa graça que tantos santos do passado jejuaram a vida inteira para ter e não tiveram. Tantos eremitas e santos padres do passado jejuaram nos desertos, comendo pão e água, ou às vezes nem isso, ervas amargas, gafanhotos, vestindo-se de cinza e saco a vida inteira, para poderem ter a graça de vislumbrar a Senhora uma única vez, ou então ouvir uma única vez uma mensagem da Senhora, uma palavra, um conselho que fosse, e nunca ouviram. Tiveram que viver de fé pura, de fé cega. E aqui a Senhora já nos deu tantos milhares de conselhos, de mensagens cheias de amor. A Senhora nos deu uma graça muito maior do que deu a muitos santos do passado, a muitas gerações do passado. Dai-nos a vossa chama de amor, para que nós saibamos reconhecer essa graça, valorizar essa graça, corresponder a essa graça, dar a vida por essa graça, largar tudo, as coisas mundanas, por essa graça, e existir só para essa grande graça. Obrigado, Mãe, porque esse vulto confirma para nós que a Senhora
aparecendo aqui há 26 anos, mais de 7.000 aparições, mais de 7.000 mensagens, que a senhora nos deu muito mais do que deu a todas as gerações do passado. Nunca houve uma geração do passado que tivesse tido mais de 7.000 visitas da senhora. Sempre era uma aparição, como em Caravaggio, como em Thiene, 3, como em Guadalupe, e só. 7.000 visitas, não. Somos a geração mais abençoada, mais agraciada, mais favorecida de toda a história da humanidade. E como explicar que nós continuemos tão miseráveis, tão pobres interiormente, tão frios, tão áridos, tão tíbios, tão sem amor a Deus, tão sem amor à senhora? Que nós não sejamos capazes nem de fazer um trabalho, um serviço manual para a senhora com amor. Que nós não sejamos capazes de fazer um simples cenáculo, um simples grupo de oração para falar da senhora. Que nós não sejamos capazes nem de rezar 3 horas por dia como a senhora pede. Que nós não sejamos capazes de divulgar vossas mensagens, não sejamos capazes de esquecer de nós, do nosso querer, da nossa vontade, para amar e pensar só em vós. Como é possível que nós sejamos tão egoístas, tão mesquinhos, e que só pensemos em nós e só queiramos gozar a vida? Como é possível que nós sejamos tão maus ao ponto de querer conservar a nossa vida para nós e usá-la para gozar dos prazeres mundanos, ao invés de dar a nossa vida à senhora, que se dedica tanto a nós, que trabalha tanto por nós, que luta tanto por nós? Ah, minha mãe, que pecado inominável, sem perdão, será esse, se nós continuarmos nessa loucura. Dai-nos a vossa chama de amor, para que nós possamos amar essa graça tão grande que a senhora nos deu, que é a da vossa aparição aqui por tantos e tantos anos. Colocar essa graça em primeiro lugar no nosso coração, largar todas as coisas mundanas para nos dedicarmos a vós, fazer aquilo que nosso Senhor disse no Evangelho, vender tudo, fazer como aquele homem que vendeu tudo que tinha para possuir uma pérola de grande valor. A vossa aparição aqui, que nos traz a salvação, é esta pérola de grande valor, pela qual nós devemos vender tudo, ou seja, deixar todas as coisas, renunciar a tudo, para poder viver essa graça, ter essa graça, corresponder a essa graça, e por essa graça sermos salvos. Santo Afonso e a senhora sempre dizem que não há nada mais importante que o negócio da salvação eterna das nossas almas. Tudo mais ficará aqui nesse mundo, e a nossa alma irá embora dele, só com a santidade, com os méritos e com as boas obras que tiver praticado, que tiver ajuntado. Não há nada mais importante, portanto, que salvar a nossa alma. Essa é a pérola que a senhora veio nos trazer aqui. Dai-nos, mãe, a vossa chama de amor e a coragem para que nós possamos deixar tudo, tudo, vender tudo, ou seja, deixar todas as coisas mundanas e dedicar a nossa vida para esta pérola preciosa, que é a senhora, que são as suas aparições aqui, que nos trazem a salvação. Mãe, obrigado porque esse vulto nos confirma tudo que a senhora nos disse aqui, que o céu existe e que não há nada mais importante que salvar a nossa alma para um dia podermos entrar no céu e sermos felizes com a senhora, com Deus, com os anjos, para sempre. Que as coisas mundanas são passageiras, são uma ilusão, e que todo aquele que se prende a elas e quer gozá-las,
vai perder a vida eterna. Obrigado, Mãe, por nos mostrar o caminho certo, o caminho verdadeiro que nos leva ao céu, que é o da oração, da penitência, da fuga das coisas mundanas, da dedicação da nossa vida a Deus, da santidade. Obrigado, porque esse vulto confirma verdadeiramente que o céu toca a terra neste lugar, que nós estamos diante da maior graça que Deus está dando ao mundo depois da encarnação do Verbo, do seu Filho Jesus Cristo, e que nós estamos aqui incluídos no meio da maior manifestação do amor, da graça de Deus para a humanidade, que é a vossa aparição aqui. Obrigado, Mãe, porque esse vulto nos confirma verdadeiramente que estamos nos tempos finais, que em breve virá o aviso, o grande milagre, o castigo, o fogo que cairá do céu, que irá purificar a face da terra dos seus crimes e pecados, e que quem não se converter vai perecer nesse grande castigo, e que depois virá o triunfo do vosso coração imaculado como um prêmio para aqueles que obedeceram às vossas mensagens com fé e amor. Obrigado, Mãe, porque esse sinal nos confirma que estamos nos tempos finais e que a volta de Jesus é iminente, está às portas, e que loucos são aqueles que não querem rezar, que não querem obedecer suas mensagens, que não querem ser santos para poderem ser elevados nos ares ao encontro de Jesus e da Senhora, que estão voltando para instaurar no mundo seu reino de amor. Obrigado, Mãe. Obrigado porque esse sinal confirma que Jacareí verdadeiramente foi a cidade eleita, a grande eleita do Altíssimo, para ser o palco das mais prolongadas e intensas aparições da Senhora da história da humanidade. Obrigado, Mãe. Obrigado porque verdadeiramente, ao aparecer aqui, a Senhora abriu o céu para nós, e para lá, verdadeiramente tem feito de tudo para nos levar. Obrigado, porque esse vulto nos mostra que somos super amados por Deus, super amados pela Senhora, e que esse amor, essa chama de amor está aqui, ao alcance da nossa mão. Basta estender a mão para ela, basta abrir o coração para esse amor, para essa chama de amor, e ele, esse amor, essa chama, vai mudar toda a nossa vida de terra em céu, de inferno em paraíso, e viveremos já como anjos aqui na terra, amando, servindo, louvando, unidos profundamente com Deus. Obrigado, Mãe, porque esse vulto nos mostra verdadeiramente que todos os domingos que deixamos o nosso lazer, o nosso descanso, para estarmos aqui o dia inteiro rezando com a Senhora, que isso não foi em vão. Nós deixamos tudo por vós, essa Senhora luminosa refletida nos meus olhos, e que tudo isso, como a Senhora diz, será recompensado no céu por Jesus um dia. Que todas as noites que deixamos de dormir para fazermos as vigílias, os cercos de Jericó, os cenáculos que fizemos, todos os anos da minha vida dedicados ao vosso serviço, desde os 13 anos até hoje, os mais de 330 rosários que eu gravei, terços da misericórdia, ainda ontem gravei 2 novos, de uma vez para a Senhora, todos os filmes que fiz, todos os CDs de hora de oração, tudo isso que consumiu o equivalente a 10 anos da minha vida, 24 horas por dia, gravando sem parar, sem dormir, sem comer, sem nada. Tudo isso não foi em vão. Que os mais de 3.000 cenáculos que fiz, tudo isso não foi em vão. Tudo isso, todo esse sacrifício, todo esse esforço, toda essa fadiga, todo esse cansaço por vós,
tudo isso não foi em vão, vai ser recompensado um dia no céu. Eu não fiz nada por recompensa, nada por interesse, mas eu sei que essa recompensa, que esse meu tesouro está guardado lá, aonde o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não corrói. Eu sei, mãe. E isso causa uma imensa alegria no meu coração, porque esse vulto confirma que toda a minha vida dedicada à Senhora foi verdadeiramente e é uma chama incessante de amor que vai ser eternizada no céu. E lá, finalmente, eu encontrarei o meu tesouro, que é Jesus, que é a Senhora mesma, e todas as minhas boas obras, todos os méritos disso transformados numa alegria sem fim. Assim creio e assim espero. E lá cantarei eternamente o vosso louvor, o louvor do Senhor com os anjos e os santos. E voltarei do céu à terra para falar do vosso amor para aqueles que aqui restarem. Voltarei para mostrar ao mundo inteiro o vosso grande amor, ó Maria, para falar das vossas glórias, para incendiar os corações de amor por vós, para apaixoná-los de amor por vós, para que eles também continuem na terra o hino de amor que a Senhora pôs na minha boca, e eles sejam chamas de amor incessantes, que continuarão na terra o vosso reino de amor, como é no céu, fazendo vossa vontade na terra, como é feita no céu. Eu voltarei aqui, para fazer com que os homens conheçam as vossas glórias, o vosso amor tão grande e tão digno de ser correspondido por todos os vossos filhos. Voltarei para abrasar as almas de amor por vós, ó Maria, que sois tão bela, tão linda, tão maravilhosa, vós, que com um só dos vossos olhares, dos vossos sorrisos, conquistaste o meu coração, quando eu tinha 13 anos, e desde então sou prisioneiro, sou cativo do vosso amor, e cativo quero viver por toda a minha vida, e continuar cativo no céu, nas doces prisões do vosso amor. Quero, ó Maria, voltar aqui na terra, quero voltar para cativar os homens e reduzi-los à doce escravidão de amor a vós, na qual eu vivo e na qual me prendestes a vós. Sim, obrigado, mãe, porque esse vulto mostra verdadeiramente que aqui, nesse lugar bendito e sagrado, estamos diante de vós viva, do próprio Deus vivo, e que aqui, aonde só os anjos, na verdade, eram dignos de pisar, nós, pobres pecadores, fomos aceitados, e aqui a maior misericórdia de Deus é nos dada, a maior graça, a maior honra é nos dada, a honra de estarmos diante da Mãe de Deus viva na sua aparição, nas últimas e maiores aparições dela na face da terra. Nós, que pelos nossos pecados já deveríamos ter sido castigados por Deus, muitas vezes, ou até lançados no fogo do inferno. E aqui estamos imersos na maior graça, na maior maravilha da humanidade, na maior misericórdia de Deus para o mundo, que são estas aparições. Que honra! Quantos santos desejaram estar aqui no nosso lugar e não estiveram, e não estão, e nós fomos os grandes escolhidos para essa graça. Obrigado, mãe, obrigado por essa grande graça, obrigado por todo esse vosso amor, obrigado porque esse vulto confirma que cada um desses jovens que estão aqui e que vestem o hábito azul da vossa ordem religiosa
que eles foram escolhidos e chamados pela Senhora. Sim, foi a Senhora mesma que os escolheu, que os chamou, que essa ordem religiosa foi a Senhora mesma que fundou com o seu filho para dar a este lugar guardiões dignos de um santuário onde a Senhora verdadeiramente aparece, guardiões dignos desse santo dos santos que é esse lugar, guardiões santos, virtuosos, para verdadeiramente ensinar ao mundo inteiro a verdadeira santidade, o verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro amor à Senhora, a verdadeira obediência que Deus quer, o verdadeiro amor que Deus quer, dar exemplo de santidade para o mundo. Dai a eles a vossa chama de amor, para que nenhum deles se torne uma vocação traidora, para que nenhum deles crave no vosso coração a espada mais horrível de dor que alguém pode cravar no vosso coração, a espada da traição de Judas, das almas consagradas a Judas, que embora tenham sido amadas e escolhidas com predileção por Deus e pela Senhora, se tornam indignas dessa predileção pelos seus maus comportamentos, sua falta de amor, sua tibieza, suas desobediências, sua mal correspondência à graça que os escolheu, seu egoísmo, sua maldade. Sim, Mãe, dai a eles a vossa chama de amor para que sejam santos e verdadeiramente correspondam a esse grande amor que a Senhora tem por eles e com o qual os escolheu, para que todos eles vos deem só alegria, contentamento, satisfação e santo orgulho. Obrigado, Mãe, porque esse vulto verdadeiramente confirma que eu sou tudo aquilo que a Senhora diz nas suas mensagens, que eu não errei, que eu não me enganei nem enganei ninguém, que nunca menti, que nunca desobedeci a Deus, que estou na amizade, na graça de Deus, na amizade e na graça da Senhora, e que graças a Deus, tudo que eu tenho feito por obediência a Deus, por obediência à Senhora, e que nunca, graças a Deus, me equivoquei nem errei. Obrigado, Mãe, obrigado, porque com esse vulto a Senhora confirma verdadeiramente que eu e a Senhora estamos unidos numa só chama viva de amor, e que em mim a Senhora também está viva, não só na hora da aparição, mas está unida a mim, e que a sua presença em mim irradia o calor da vossa graça, da vossa chama de amor para todos quantos se aproximam de mim e vivem unidos a mim. Aqueles que viverem unidos a mim receberão sempre a irradiação dessa graça e do calor da vossa chama de amor. E aqueles que se afastarem de mim deixarão também de ter a irradiação dessa graça, dessa chama de amor. Obrigado por ter me tornado um instrumento da vossa graça, da vossa chama de amor. Eu, embora indigno pelos meus pecados, fui super amado e escolhido pela Senhora. E embora muito pobre, escolhido pela Senhora para, através dessa pobreza toda, a Senhora mostrar ao mundo as suas maravilhas de amor. Obrigado por ter me enriquecido tanto, por ter me dado tanto, por ter me dado a graça de ver a Senhora mais de 7.000 vezes ao longo desses 26 anos. A graça de ter visto, de ver Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, tantos anjos e santos, São José tantas vezes, Santa Bernadette. Obrigado por ter me dado meu pai Carlos Tadeu, que eu amo mais que tudo nesse mundo, e sem o qual não posso viver. Prefiro a morte do que viver sem ele, do que não ser filho dele e não amá-lo. Aumentai a nossa união mais e mais, para que nós possamos mais e mais ainda servir a Senhora e com poder
sermos uma força poderosa de conversão, de salvação, de graça, de trabalho para instaurar no mundo o vosso reino de amor, o reino de paz do vosso coração, salvar almas, fazer o vosso coração triunfar na terra, Mãe. Une cada vez mais a nós dois, para que nós possamos ser essa força orante, força operante, para poder salvar almas para a Senhora e fazer vosso coração triunfar na terra. Obrigado também, Mãe, pelo Marcos de Paula, por todos os outros companheiros que a Senhora me deu para me ajudar na minha missão de erguer aqui esse santuário, uma fortaleza invencível de oração, de fé e de amor para a Senhora nesse lugar. Obrigado por tantas mensagens, tantas revelações, tantas missões importantes que a Senhora me deu, me incumbiu. Obrigado por tudo, pelos sinais maravilhosos, pelas curas, por tanta graça que a Senhora fez aqui nesses 26 anos, em mim e por meio de mim. Obrigado por ter vindo a mim quando eu era criança e ter revelado para mim toda a sua glória, todo o seu amor, me apaixonando pela Senhora. Obrigado por tudo que a Senhora me ensinou, por tudo que me deu, por tudo que ainda vai me dar, por tudo isso, por esse sinal maravilhoso, pela força que a Senhora me deu nos momentos difíceis de perseguição da igreja, dos meios de comunicação, das pessoas que não compreendiam, pela força que a Senhora me deu nos momentos de abandono, de traição daqueles que eu pensava que eram meus amigos e gostavam de mim, mas me trocaram por outras pessoas, por outras coisas, por namoros, por irem cuidar da sua vida, por prazeres, e me deixaram sozinho com a cruz às costas, a cruz da perseguição, a cruz da incompreensão, a cruz das injustiças dos seres humanos. Obrigado pela força que a Senhora me deu. Quando eu fui pedir ajuda e me voltaram as costas, me viraram as costas, até padres famosos, padre famoso de Cachoeira Paulista, onde eu fui mostrar as mensagens, pedir ajuda, e nada fez por mim. E tinha rádio, tinha meios de comunicação que podiam me ajudar a divulgar as mensagens da Senhora, e não quis, simplesmente não quis. Me deixou sozinho com a cruz às costas. Os católicos, que foram os que mais me perseguiram, os ateus, os mundanos, todos que tanto me fizeram sofrer, o bispo daqui, os padres daqui, todas as calúnias que eles inventaram contra mim, amotinando a cidade inteira contra mim. Obrigado pela força que a Senhora me deu nesses momentos de solidão, de abandono. Obrigado, Mãe. Obrigado porque a Senhora esteve ao meu lado sempre. E mesmo quando a cruz mais pesava, eu nunca sucumbi, nunca caí, porque a Senhora me ajudava, me dava força. Obrigado, porque com esse sinal a Senhora confirma verdadeiramente que eu, que escolhi desobedecer os padres e bispos e obedecer à Senhora, que eu estava certo e que eles estavam errados, que a igreja está errada por não aceitar, por não obedecer às vossas mensagens. Obrigado, Mãe, porque esse sinal também confirma que os videntes, sobretudo aquele da Bahia que diz que ele prefere errar com a igreja do que ficar com a Senhora, obedecer à Senhora nas aparições, que ele está errado e que eu estou certo. Obrigado, Mãe, por ter me feito forte, corajoso, destemido, não ter medo de ninguém e preferir antes ficar sozinho do que obedecer os maus padres, maus bispos, apóstatas, membros da seita, propagadores do comunismo, da teologia da libertação, dos erros que se propagam na igreja. Obrigado por confirmar com esse sinal que eu estava certo, que eu estou certo, e por isso
a Senhora está comigo, eu estou com a verdade está comigo, Deus está comigo e ninguém, nada poderá me derrotar, me vencer. Obrigado, Mãe, por tudo isso e por tudo mais que esse grande sinal diz e confirma. Com alegria e com amor eu canto e agradeço de coração a Senhora que em mim verdadeiramente fez e faz maravilhas.